sobre a dor, a morte e as calamidades que sofremos. Reflexões do livro Por que Sofremos? Reflexões sobre o tema provação a partir dos textos do Catecismo da Igreja Católica, escrito por Renato Mengue. É perante a dor, a morte e as calamidades que o homem se descobre frágil e vulnerável. Caem a prepotência e o orgulho. O homem pede socorro, procura alívio. Se não encontra ao menos resposta para seu sofrimento, sua dor se aprofunda e não vê mais sentido em viver. Deus não é o autor do mal. O catecismo diz que Deus não é a causa do mal moral. Subentende-se que ele não seja causa do mal moral nem físico. Deus é autor da liberdade, não do mau uso dela. O catecismo diz: Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura. E misteriosamente sabe auferir dele o bem, pois Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. A diferença da provação e da tentação. Provação, o que é? São os desafios de nossa caminhada que provam a nossa fé. São situações de adversidade que, se enfrentadas sem perda da fé e da confiança em Deus, nos tornam mais amadurecidos e resistentes. Através delas, nossa fé é provada, testada e desafiada, assim como nossa confiança em Deus e em seu amor. São muitas as formas de provação. As dificuldades da vida, os problemas de saúde, as catástrofes da natureza, até mesmo as tentações, conquanto não caiamos nelas. As fontes de provação podem ser a natureza, com catástrofes naturais, doenças, deficiências físicas e mentais, etc., ou o mal, o pecado e a ação diabólica. Há também as provações que têm a Deus como fonte, são os casos das provas espirituais a que são submetidos os que se esforçam por crescer na vida espiritual. São os desertos ou aridez, as demoras de Deus, as noites escuras e outras situações em que podemos entender que Deus nos esteja provando a fim de que nos tornemos mais amadurecidos em nossa espiritualidade e na caminhada em sua direção. As provações constituem desafios a serem superados, problemas a serem resolvidos, dificuldades que precisam ser dominadas sem a perda da fé. Isso é uma provação. E o que é a tentação? Tentação é a sedução ao mal. Tentação é o convite ao desvio. As fontes de tentação podem ser o inimigo de nossas almas, o diabo, podem ser nossas más tendências, o pecado que está em nós, o mundo enquanto influências negativas que nos oferecem situações comunitárias e estruturas sociais que são frutos dos pecados dos homens. A tentação é uma provação enquanto não caímos nela. Ser tentado é ser provado. Cair em tentação é não subsistir à prova. Enquanto estamos sendo tentados, estamos vivendo sob provação. Se cairmos em tentação, estaremos vivendo sob seu domínio. Os combates que enfrentamos contra as seduções, a perda da nossa fé, são meios pelos quais podemos nos aperfeiçoar e adquirir a santidade. Jesus disse: Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim.
No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Seguindo a visão que o catecismo nos oferece como diferença entre tentação e provação, o caso de Jó pode ser visto como uma provação duríssima, com a qual ele é levado a reconhecer o amor e poder de Deus para além da retribuição. Ou seja, Deus é Deus, ainda que não o favoreça, e ele deve ser-lhe fiel para além de qualquer recompensa por isso. A provação depura a fé e a torna livre de favorecimentos. Contudo, houve a tentação. Toda a ação de Satanás sobre Jó constituiu-se de tentá-lo a fim de que perdesse a fé, desesperasse e amaldiçoasse a Deus. Ele foi tentado também pelas pessoas que o cercavam, conforme Jó capítulo 2, versículo 9. Mas de modo algum sucumbiu à tentação. Conforme já se afirmou acima, a tentação é um tipo de provação, conquanto não se caia nela. É preciso diferenciar as provações espirituais das tentações. As provações espirituais produzem crescimento. As tentações, porém, nos afastam de nossa caminhada em direção ao crescimento espiritual. Isso quer dizer que quando o mal age em nossas vidas, embora não seja Deus que o esteja enviando sobre nós e nem seja ele impotente para o deter, por trás de todos os acontecimentos, Deus mantém o controle da situação. Há um desenrolar, um fim em que tudo fará sentido. Alegrar-se na provação. Alegrar-se na provação não é ficar satisfeito com os problemas. Aos problemas devemos buscar resolvê-los. Alegrar-se na provação é compreender que Jesus e todos os seus seguidores passaram ou passam pelas dificuldades que este mundo proporciona. E se agora chegou nossa vez, sentimos-nos felizes em empreender nossa luta para chegar aonde chegou o Senhor e todos os seus. O tempo em que vivemos necessita que os cristãos demonstrem ao mundo a força de sua esperança. Os rostos dos cristãos precisam ser iluminados pela esperança. Essa luminosidade que a esperança é capaz de fazer surgir em nossos rostos virá através de uma fé esclarecida, virá com a experiência de proximidade com Deus na oração, virá através da fraternidade na comunhão eclesial, onde os cristãos aprendem o amor que reproduz na terra o que se viverá plenamente na eternidade. É preciso que o mundo saiba que nós temos esperança. É preciso que nossa esperança se torne luz para o mundo. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, e conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Para ser cristão, precisa-se de uma dose a mais de coragem. Todavia, nossa força e nosso canto são do Senhor. E sem Ele nada podemos fazer. Mas nele tudo podemos, pois Ele nos fortalece. Ou seja, nenhum de nós, por mais que nós rezamos, vamos à missa, oremos o terço, não somos imunes às dificuldades, a algum sofrimento, a alguma provação. Deus não quer que a gente sofra, mas tem coisas que por mistérios e como o mundo funciona e a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, nós acabamos passando.
Isso não quer dizer que Deus nos abandonou, nem que é para nós nos conformarmos e não irmos à luta. Somos um povo de luta, de oração e ação. Que não desanimemos nunca, que não corrompamos a nossa fé, não podemos perder a nossa fé, e que nas provações nós sempre melhoremos o nosso amor a Deus e nos preparemos para as graças que tanto suplicamos a Ele, e que se uma tentação aparecer, que não caiamos em pecado, que fiquemos fortes, provados, com fé em Deus. Um último comentário do livro, de várias reflexões que eu quero trazer. A ação do maligno através das fraquezas humanas. O mal está em ação no mundo, tanto através do egoísmo humano, quanto na ação de uma realidade espiritual maligna e perversa, que utiliza o egoísmo humano para promover a perdição de toda a humanidade. Para que a Igreja desenvolva sua luta contra o sofrimento provocado pela ação do egoísmo humano, ela não pode deixar de combater a realidade espiritual. Essa realidade maligna não é capaz de gerar o mal no coração humano, só pode tentar os homens. Porém, ao cair em tentação, os homens tornam-se prisioneiros dela. Isso acontece na dimensão pessoal e na dimensão coletiva. Por isso, somos chamados à oração e à ação, à luta sem perder a fé. Há mais reflexões no livro Por que Sofremos? Reflexões sobre o tema provação a partir dos textos do Catecismo da Igreja Católica, escrito por Renato Mengue.